Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos neste glorioso capítulo 16 do Evangelho segundo São Mateus, um texto muito conhecido, também um texto muitas vezes mal interpretado por muitos e também ignorado por uns tantos, porque aqui nós vemos solenemente os discípulos ali que através da boca de Pedro vai fazer a sua grande profissão de fé: Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. E aquelas palavras ali de Pedro são palavras que vêm prefigurar o papel da igreja. Ali Pedro é a boca da igreja, que teve uma revelação divina e que conseguiu entender que aquele homem ali era Deus feito homem, que aquele homem ali era eterno como o Pai e o Espírito Santo, que naquele homem ali Deus se fazia presente na condição humana. E ali Pedro faz essa profissão de fé magnífica: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa profissão de fé que Pedro faz é tudo aquilo que nós cremos na igreja. E nada nós cremos senão essa realidade aqui profetizada por ele, que ele é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Essa realidade de Pedro aqui é a realidade da igreja hoje, que só tem para propagar ao mundo que ele é verdadeiramente Deus com o Pai e o Espírito Santo. E nosso Senhor ali se agradou, porque Pedro, diferente de tantos que deram respostas desencontradas, ali nosso Senhor se agradou de Pedro e vai fundar a igreja ali na figura de Pedro. É interessante a gente entender que é na figura de Pedro, não é só e simplesmente na fé que Pedro professou. Se vocês pegam um protestante desses aí, protestantes sérios, não é, que ainda tem, não é, das igrejas que fazem exegese séria, eles vão dizer que a profissão de Pedro aqui é nela que a igreja é fundada. A igreja também, uma ramificação, fala isso. Outros tantos protestantes aí que não levam a sério vão desconsiderar completamente isso aqui. E a igreja, na sua linha mais assertiva, nos diz que a igreja aqui é fundada na profissão de fé de Pedro e na figura de Pedro. Tanto é importante a profissão que ele faz, quanto a pessoa dele. Porque não basta só e unicamente dizer, eu creio em Deus. Mas é preciso que nós estejamos em comunhão com o sucessor de Pedro. Estar em comunhão com o Papa, estar em comunhão com Pedro, não é um adendo da nossa fé. Não é de modo algum algo acessório ou algo descartável, não. Nós somos católicos porque professamos a fé de Pedro, porque estamos em comunhão com Pedro, que é a cabeça visível da igreja. E todo aquele que estuda com dignidade o fenômeno cristão sabe que o cristianismo, do modo mais piedoso e genuíno e honesto que existe, está na Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que nós professamos, que eu professo, que entreguei minha vida, não é uma fé de um homem que simplesmente ali pegou a palavra de Deus usurpada da Igreja Católica ou de qualquer outra igreja
e disse, tem que ser assim. Não. Isso acontece com os protestantes. A fé católica, a fé que nós temos, é a fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não interpretação humana, mas interpretação divina, movida, trazida pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo vier, ele vos levará à plena verdade. E a plena verdade é a profissão de fé católica. E a fé católica é a verdade professada. E aqui, nosso Senhor se agrada de Pedro. Se agrada porque viu, percebeu que Pedro ali é o iluminado. Existe até uma teologia fantasiosa, mas que poderia ser válida também, mas que não é exegese séria, porque é especulativa, onde nosso Senhor em oração recebeu do Pai a iluminação a dizer que quem fizesse essa profissão de fé seria para colocar à frente da igreja. A gente não tem base nenhuma. Espiritualmente a gente poderia considerar, não é? Mas não temos base nenhuma histórica sobre isso. Nosso Senhor nunca disse isso. Mas o que nós sabemos é que ele aqui fez essa profissão de fé e nosso Senhor vai elogiar. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso. Aqui nós já temos uma resposta para o protestantismo. Quem foi que revelou a fé protestante? Um homem. Para quem? Para outro homem. O que é a fé protestante? É a conclusão de um homem que se revoltou contra a fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito simples de entender. E ele diz, não foi um homem quem te revelou isso. Todas as igrejas protestantes, minha gente, têm um fundador humano. Todas elas. Eu sempre costumo dizer e costumo instigar vocês também, né? E quem vive próximo a mim sabe que muitas vezes eu gasto muito mais tempo, né, lendo notícias, estudando alguma coisa ali na internet, do que conversando com alguém. Respondo, mas estou mais pesquisando ali, vendo alguma coisa. Gosto muito disso e sempre instigo vocês. Quando vocês passarem na frente de uma igreja protestante, colocam lá no Google assim, que ano surgiu essa igreja tal? Quem foi o fundador dela? Vocês vão ver que toda a igreja protestante tem um fundador humano. É fruto de uma interpretação humana. Diferente da fé católica. Não foi um ser humano que te revelou isso, Pedro. Essa não é uma conclusão que você tirou por conta própria. Não é uma conclusão sua, Pedro. Aqui foi o Pai quem te revelou isso. O meu Pai que está no céu quem te revelou isso. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vejam que aqui é muito simples. Não é a igreja de um pastor X ou Y. É a igreja do pastor Jesus Cristo. É Ele o fundador. E mais, nosso Senhor diz, olha, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Minha gente, parem para pensar que em 2000 anos de história já tentaram fazer de tudo para acabar a igreja católica. Entra reino, entra império, sai império, vem governante, sai governante, no mundo todo. Já tentaram fazer de tudo para desacreditar a igreja, para destruir a igreja, para acabar a igreja. Em muitos países a igreja foi proibida, em outros os cristãos foram mortos, perseguidos, como os que nós celebramos hoje, os santos. E nós vemos que ninguém nunca conseguiu, e ninguém nunca vai conseguir. Por quê? Porque simplesmente ela é a igreja de Cristo, foi fundada por Ele e conduzida pelo Espírito Santo todos os dias e fica de pé. E nosso Senhor, Ele mesmo vai dizer, olha, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ou seja, na luta contra o inferno, a igreja sempre ganha.
Porque a igreja é a máxima expressão de Jesus Cristo. Porque a igreja é a máxima expressão de nosso Senhor. E é interessante que o Senhor, o bom Deus, assim, vai protegendo a igreja em meio às situações que a vida nos impõe. E ele diz: eu te dou um poder, Pedro. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Minha gente, então, é aquela máxima muito simples. Roma locuta, causa finita est, ou seja, Roma falou, a questão acabou, a disputácio acabou. A palavra de autoridade da fé católica é do Santo Padre o Papa, hoje Papa Leão, desde maio. É ele quem conduz a igreja, só que tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem. O Papa Leão não é o dono da igreja, ele é simplesmente um administrador de tudo aquilo que o Senhor, o bom Deus, deixou. Como o padre não é o dono da paróquia, eu sou apenas um administrador, o pastor, o cura de almas aqui em Jesus Cristo. Eu não posso fazer com a minha paróquia o que eu quero. Eu não posso fazer, o bispo não pode fazer com a diocese o que ele quer. O Papa não pode fazer com a Igreja Universal o que ele quer, não. Porque a igreja pertence a Jesus Cristo. E se eu deixar prevalecer a minha vontade, o bispo também e o Papa também, nós somos traidores. Porque vocês não vêm aqui para escutar os meus caprichos. Vocês não vêm aqui para fazer a minha vontade. Como eu não estou na diocese para fazer a vontade do bispo, como o bispo não está à frente da diocese para fazer a vontade do Santo Padre o Papa. Mas vocês vêm aqui para obedecer a Deus comigo, e eu aqui obedecer a Deus com vocês, e na diocese obedecer a Deus com o meu bispo, e o meu bispo obedecer a Deus com o Santo Padre o Papa. E o Santo Padre o Papa, mesmo tendo poder de jurisdição sobre toda a igreja em todo o mundo, ele não pode fazer o que ele quer, porque a igreja não pertence a ele. Mas é preciso olhar o limiar da história nos 2000 anos de tradição e dizer: isso é católico, isso não é católico. E aqui nós vemos que nosso Senhor dá todo esse poder imediato ao Santo Padre o Papa São Pedro, nesse momento da história. Só que depois desse momento de glória, depois desse momento tão bonito, que me apetece tanto o coração, nosso Senhor aqui vai dizer: olha, não falei nada para ninguém, guardem para vocês, eles ainda não estão preparados. Esse é o teor. E aí nosso Senhor começa a dizer a eles: olha, eu vou sofrer, eu vou sofrer muito da parte dos anciãos, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. É impressionante porque Pedro aqui toma Jesus à parte. Pedro vai ser ousado, mas nem tanto. Ele não vai aqui corrigir nosso Senhor na frente dos discípulos. Ele toma Jesus à parte. E o texto do Evangelho nos diz que ele começou a repreender, ou seja, como que Pedro se envaideceu, né? E começa a repreender nosso Senhor: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Pedro aqui, por um zelo, se envaideceu. E Pedro pensava assim mesmo. Essas palavras aqui que Pedro diz a nosso Senhor Jesus Cristo, por incrível que pareça, nosso Senhor Jesus Cristo aqui dizendo as palavras mais duras a um apóstolo, não é? Depois de dizer as palavras mais duras aqui, nosso Senhor
sendo duro com Pedro, Pedro ainda não mudou o coração e queria defender o mestre. E não queria que o mestre se entregasse por nós na cruz. Lembrem que depois disso aqui, o que vai acontecer é que na quinta-feira santa, Pedro vai tirar a faca da bainha, vai cortar a orelha de Malco e Nosso Senhor vai dizer: guarda a tua faca na bainha. Não vou eu beber o cálice que meu pai me preparou? Ou seja, será possível que você não entendeu ainda que o cordeiro tem que ser levado manso e em silêncio ao matadouro? Deixa eles fazerem o que quiserem, Pedro. Simplesmente eles vão externar o egoísmo do coração humano, a crueldade do coração humano, Pedro. Veja, ele não se emendou. E Nosso Senhor disse a ele: vai para longe, Satanás. Só que neste momento, momentos antes, Nosso Senhor diz a Pedro: foi meu pai quem te revelou isso. E agora Pedro se envaideceu com a roupagem de zeloso e vai dizer que isso nunca te aconteça, e Nosso Senhor vai dizer: tu não é mais uma pedra fundante, tu és agora uma pedra de tropeço. Observem que Nosso Senhor dá um giro de 180 graus. Ele vai aqui simplesmente dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E vai dizer: Pedro, tu és uma pedra de tropeço. Qual é a diferença aqui? Foi meu pai que te revelou isso. Afasta-te de mim, Satanás. Foi meu pai quem revelou isso. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. E aqui está o segredo. Quem está dentro da igreja de Jesus Cristo precisa entender que em muitos momentos vai ter dificuldades e vai ter pecados. Eles sempre vão existir. As quedas sempre existirão. Sempre vai acontecer falhas na igreja. Mas é preciso que nós compreendamos que quem quiser se salvar não vai poder pensar como os homens, mas vai ter que pedir a Deus a graça todos os dias de pensar como Ele. E agora a gente chega aqui na grande hermenêutica da homilia, na grande conclusão, no clímax. O que é conversão? Metanoia, mudança de mentalidade. O que é mudança de mentalidade? É simplesmente eu deixar de pensar como os homens e começar a pensar como Deus. Aí a gente encontra a razão para a gente se converter e para a gente mudar de vida. Enquanto a gente não se convencer da mudança de mentalidade, enquanto a gente não se convencer que devemos pensar como Deus, a gente não vai se salvar. Minha gente, e é o que a gente encontra nos dias de hoje. As pessoas não querem pensar como a igreja, porque a igreja, é claro, pensa como Deus. As pessoas querem que a igreja mude o seu modo de pensar, para que possa atrair multidões. Olha, eu gosto muito de uma palavra do Santo Padre, o Papa João Paulo II, quando ele vai dizer: devemos ser fiéis, mesmo que a gente volte a ser 12. Não é a igreja quem tem que mudar, não é a doutrina quem tem que mudar, sou eu, é você quem deve mudar. Somos nós que devemos mudar. Vocês pensam que o que a gente vê hoje em dia aí,
As pessoas chamando a igreja de ultrapassada, de arcaica, não é? E xingando a igreja de tanto modo, de tanta forma. Vocês pensam que isso é novo? Minha gente, é 2000 anos que a igreja enfrenta esse mesmo problema. As pessoas que não querem mudar, mas querem que ela mude. E a igreja não pode mudar, porque nosso Senhor deixou ela assim. E se a igreja mudar, ela não é mais a igreja de Cristo. Vejam. Então, nós devemos sim pedir a nosso Senhor a graça. Eu, muito mais do que vocês, mas vocês também. Nós devemos pedir a Deus para que nós possamos pensar como Deus e não como os homens. Pensar como a igreja e não como o mundo. Por quê? Porque é a igreja quem nos dá a salvação e não o mundo. É a igreja quem nos fez filhos de Deus e não o mundo. É a igreja que é a esposa de Cristo e não o mundo. E tem outro fator mais importante. Quem quiser ser de Cristo sabe que tem que romper com o mundo. E sabe que não vai ser aceito pelo mundo. E é o próprio Senhor quem disse: olha, saibam que antes do mundo odiarem vocês, saibam que o mundo odiou primeiramente a mim.